Pessoal, sou Fernando Nobile, terapeuta, psicólogo, terapeuta integral, master training, hipnoterapeuta, enfim, meu currículo ele é um pouquinho grande, tá? Se eu fosse falar tudo aqui, ficaria uma boa parte do vídeo só para falar das minhas formações, das minhas qualificações. Mas eu quero te dar muito boas-vindas a esse vídeo que faz parte de uma série de vídeos onde nós estamos falando de terapia ou de terapias. De novo, aquele conselho que eu sempre dou no início de cada vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, para esse aqui, vai assistir os outros para que você pegue o conhecimento desde o início, mas se preferir assistir esse mesmo, assista e depois volta lá e assiste os demais vídeos. Eu terminava o último vídeo falando sobre terapia é coisa para louco, né? Terapia é coisa de louco. Louco é que faz terapia. Bom, eu já falei para vocês aqui num dos vídeos lá no comecinho que não existe loucos, né? Não existe loucura. Existe pontos de vistas. Existe questões culturais. O que pode ser considerado loucura para algumas tradições, para algumas culturas, para alguns meios, para alguns grupos, pode não ser para outros grupos, né? Então, uma pessoa que vê coisas e fala com coisas que ninguém vê, né? Que fala com o além, que fala com espíritos, que ouve espíritos. Para uma ala médica que só trabalha com a ciência propriamente dito, isso pode ser loucura. Mas se você estiver dentro, por exemplo, de um meio, de um grupo espírita, né? De um grupo holístico, esotérico, isso não é loucura, isso é perfeitamente possível, né? Então, a questão da loucura, ela é muito cultural, ela é muito de grupo, ela é muito de conceito. Então, o que pode ser para um, pode não ser para outro, tá? Então, terapia é coisa para louco? Não, porque a gente já acabou de ver que não existe loucura, tá? Existem pessoas com distúrbios mentais, e a gente precisa ajustar isso, e existem pessoas com distúrbios emocionais, e a gente também precisa ajustar isso, tá? Então, a terapia tira isso da tua cabeça, que é coisa para quem não tem o que fazer. Tira da tua cabeça que é coisa de louco, porque louco não existe, né? Não existe loucura. Existe aquilo que culturalmente é aceito por um grupo e culturalmente não é aceito por outro grupo. Ou para aquele grupo que você está pertencendo, isso é aceitável e aquilo não é aceitável. Então, quando a gente está num meio onde existe essa dicotomia, existe essa dúvida, e aí eu vou dizer lá aquilo que eu prometi falar para vocês a respeito do sofrimento. Por que que as pessoas sofrem? Porque as pessoas precisam escolher. As pessoas sofrem porque elas colocam dúvida em alguma coisa, né? Eu gostaria que a coisa fosse assim e a coisa não é. Eu gostaria que fulano fosse de um jeito e fulano não é. Então, o sofrimento humano, ele nasce ou da escolha ou da dúvida. Quando eu coloco dúvida numa coisa e eu fico em dúvida numa coisa, eu entro em sofrimento. Quando eu preciso escolher alguma coisa, eu entro em sofrimento, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui agora para vocês, tá? Aí é um exemplo meu, alguma coisa da minha vida que eu vou compartilhar com você. Quem me conhece sabe que eu fui seminarista da Igreja Romana, ou seja, da Igreja Católica Romana. Até um determinado momento, para mim, estar num seminário e me tornar um padre era super tranquilo, era super gostoso. Eu vivia feliz dentro do seminário. Mas a um determinado momento, bateu em mim uma determinada dúvida. Bateu em mim um determinado sentimento assim: pô, mas para eu ser padre, eu vou precisar ser celibatário, ou seja, eu não vou poder casar. Mas será que eu não quero casar mesmo? Será que eu não quero constituir uma família,
ter uma esposa, ter filhos, etc. E a hora que essa pergunta surgiu dentro de mim, essa dúvida surgiu dentro de mim, eu comecei a amadurecer isso. E isso foi tomando uma proporção muito grande, que num belo retorno para o seminário, né? A gente saía de férias no final do ano, e depois, próximo do período letivo de aulas, né? A gente tinha que voltar um período antes, porque a gente tinha retiro espiritual, antes de começar as aulas, começar o ano letivo do seminário. No dia em que eu estava voltando, me deu exatamente esse conflito interno. Eu precisei escolher. O meu sofrimento nasceu ali. Eu preciso escolher ser celibatário ou, de repente, conhecer uma pessoa e viver um relacionamento e constituir família. Então eu precisei escolher, porque não era, e não é ainda, né, dentro da Igreja Católica Romana, permitido ser sacerdote e ser esposo ao mesmo tempo. Ou você é um e tem que abdicar o outro, ou você é o outro, portanto tem que abdicar esse aqui. E aí, quando eu tive que escolher, nasceu o sofrimento. Porém, no meu caso, a escolha, no começo, me pareceu a mais dolorosa, mas depois eu entendi que era melhor. Então, o ser humano sofre quando ele tem que escolher, o ser humano sofre quando a dúvida bate no seu coração. Tá? É na dúvida e na escolha que nós sofremos. Por quê? Porque nós ficamos exatamente nessa questão da dúvida. Qual escolher? Qual desses vai me dar mais alegria, vai me dar mais prazer? Claro que na vida, nem sempre, nós podemos escolher ou não precisamos escolher, tá? Na vida, sempre nós vamos deixar alguma coisa para trás, tá? E onde é que o processo terapêutico entra? Exatamente nessa questão. Que nem sempre nós precisamos deixar algo para trás, ou é natural precisar deixar algo para trás. E aí o processo terapêutico ele tem que nos ensinar essas duas coisas. Por exemplo, quem me conhece sabe também que eu sou hoje sacerdote, né? Eu consegui realizar o meu sonho ou o meu chamado, não sei como é que eu posso dizer isso, talvez a gente reflita sobre isso num outro vídeo, num outro tema, a respeito dessa questão. Por exemplo, hoje eu consegui ser sacerdote e ao mesmo tempo sou casado. Então hoje eu constituo família e ao mesmo tempo constituo a minha vocação sacerdotal. Hoje eu não sofro mais. Hoje eu não tenho mais a dúvida. Hoje eu não tenho que escolher, porque eu posso fazer os dois simultaneamente. Então, o processo terapêutico, ele funciona exatamente aí. Quando ele me tranquiliza, quando ele me mostra possibilidades e quando ele me mostra que não é porque eu deixei determinada coisa que essa coisa um dia não pode ser novamente adquirida ou deixar aquilo ali, talvez é o melhor que eu posso fazer. Uma pessoa, quando ela é fumante e ela fuma, o fumo ele é prazeroso, e eu falo isso por experiência de causa, né, porque eu já fui fumante, e é muito gostoso fumar. Dá um status, dá uma. Só quem fumou, quem fuma, sabe o que eu estou dizendo. É muito prazeroso, é muito gostoso. Só que em um determinado momento você pode ou não vir ter problemas de saúde. Tem pessoas que fumaram a vida toda e não morreram por causa do cigarro. E tem pessoas que fumaram um pouco, ou mais ou menos, e tiveram problemas com o cigarro. Sobretudo de saúde, né? E é claro. Parar de fumar, qual que é o grande problema de parar de fumar? Isso também vale para os drogaditos. Só que a droga, ela, ela é um pouquinho pior, porque ela age quimicamente e ela tem todo um histórico por trás, né? Então eu falo assim, não que o cigarro não seja uma droga, mas é uma droga
que deixá-lo é menos problemático, tá? As drogas pesadas, né? Pô, heroína, crack, essas coisas, já é um pouquinho mais complicado porque já envolve outros elementos químicos e um problema psíquico maior. O cigarro, nem tanto, mas não deixa de ser uma droga. É, Parar de fumar ou parar com qualquer outra droga, a gente sempre fica preso naquilo que nós vamos perder. Pô, mas se eu parar de fumar, eu vou perder isso, aquilo outro, não sei o quê, papapá, papá. Eu fico só preso no que eu vou perder. Eu nunca olho para o que eu vou ganhar. Então, quando é que a gente consegue se livrar de um vício, seja ele qual for? Quando eu descobrir o que eu ganho em cima. E o ganho é muito melhor do que a perda. O ganho precisa ser maior do que a perda. Porque eu fico com medo de perder o que eu já tenho, mas eu não sei o que eu vou ganhar. Só quando eu descubro o que eu vou ganhar é que eu consigo fazer a coisa da melhor forma possível. Então, o processo terapêutico, ele age e atua exatamente nessas questões. Primeiro, mostrando para mim que a perda muitas vezes é necessária, porque somente através da perda é que eu terei o ganho. E o ganho é 10 mil vezes superior à perda. E quando eu descubro isso, nossa, é, assim, é uma mudança radical. Né? Então, o processo terapêutico, ele age nessa questão e ele age nessa outra questão que eu acabei de falar, que eu preciso entender que muitas vezes nós vamos ter que perder ou nós vamos ter que escolher, mas necessariamente essa escolha não implica numa renúncia total. Eu posso depois voltar, ou eu posso perceber que aquilo ali não ia me fazer tão bem assim. Né? Eu acho que a grande sacada do processo terapêutico é mostrar sempre para o indivíduo que está em processo terapêutico o quanto ele vai ganhar e qual a validade desse ganho, a riqueza desse ganho. Porque quando a gente ensina isso para as pessoas, olha, vou ser muito sincero para você, como dizia um comercial de um cartão de crédito que não circula mais, né, pelo menos nas mídias, né, ele falava, o comercial, talvez você vai identificar agora, o comercial dizia assim, é, coisa tal, custa tanto, coisa tal, custa tanto. Aí ele mostrava uma cena, né, que era uma cena mais ou de amor, ou de esperança, coisa parecida. Aí ele colocava a tarjinha assim, para isso não tem preço. Então, a terapia, quando ela me mostra o que eu vou ganhar, quando a terapia me mostra as possibilidades novas que eu vou atingir, meu, não tem preço. Você fica maravilhado com o que você vai ter. E aí o processo terapêutico ele toma uma outra proporção e aí você avança na terapia, porque o começo da terapia você só vai patinando, 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 até dar aquele start que a gente fala, até dar aquela liga que a gente fala, porque no começo da terapia você vai ter que confiar no terapeuta, o terapeuta ainda vai ter que conhecer um pouco você, por isso que não existe terapia de uma hora para outra. Não existe uma sessão de terapia, me desculpa. Tá? Eu sou, por exemplo, hipnoterapeuta e eu não consigo fazer uma sessão de hipnose. Tem pessoas que me procuram já na primeira sessão querem fazer o processo de hipnose. Não, não é assim. Primeiro a gente tem que investigar algumas coisas e depois fazer um processo hipnótico de tal forma que eu consiga entrar no mundo interno da pessoa, tirar a programação que existe, reinstalar a programação e reforçar a programação. Então, por exemplo, eu, como hipnoterapeuta, é no mínimo, no mínimo, no mínimo 6 sessões. No mínimo 6 sessões. Sem isso, sem chance, tá? Agora, dizer para mim que você foi no hipnoterapeuta, que numa sessão ele fez o que precisava ser feito, não sei. Tá. Eu respeito cada um, cada um tem seu estilo, né? Mas eu acho que não é só a técnica em si, né? Porque hipnose é uma técnica, não é
A gente fala hipnoterapeuta porque é um terapeuta que trabalha com hipnose. Mas não é simplesmente fazer isso aqui, pronto e acabou. Isso muitas vezes a gente faz em hipnose demonstrativa, hipnose de palco, né? Em cursos de hipnose que você tem que dar um exemplo. Aí tudo bem. Mas a hipnoterapia, o processo de terapia com hipnose, ela não é uma única sessão. Ela precisa ter um acompanhamento maior, né? E então, eu não acredito em terapia de um dia, de 2 dias, de 3 dias. Eu acredito num processo de terapia, mas também eu acho que não precisa ser um processo de anos, não, tá? Eu acho que é perfeitamente possível se fazer terapia num tempo mais curto, tá? Agora, esse negócio de falar que está em 10 anos em terapia, aí não, eu acho que já virou doença e já virou dependência dos dois lados, porque tanto o paciente, né, o cliente, fica dependente do terapeuta, e assim como o terapeuta muitas vezes fica dependente do paciente, ou emocionalmente, ou até mesmo financeiramente, tá? Então, eu acho que nesse vídeo eu queria trabalhar com você mais essa questão de que o processo terapêutico, ele tem que mostrar para você que às vezes há necessidade sim das perdas, mas essas perdas, elas vão ocorrer, mas você tem que mostrar o que ganha-se com essa perda. E com certeza o ganho, ele é muito, mas muito maior do que a perda. Se gostou desse vídeo, compartilha, dê o seu joinha, assina o meu canal, compartilha, se inscreve, aperta o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos fazer esse conteúdo, né, essa série, chegar ao maior número de pessoas, porque às vezes tem muita gente que gostaria e precisaria ouvir esse conteúdo aqui que está sendo trabalhado. Forte abraço para você, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.